O sol mal havia nascido quando Vitória Regina de Souza saiu de casa naquela manhã. O que deveria ser um dia normal, na verdade, se tornaria um verdadeiro pesadelo. Ela vestia seu uniforme escolar e carregava a mochila, como fazia todos os dias. O trajeto até o ponto de ônibus era curto, uma rotina repetida inúmeras vezes sem incidentes. Mas naquele dia, 16 de fevereiro de 2025, algo diferente aconteceu. Algo que interromperia sua caminhada para sempre. Horas depois, sua ausência começou a preocupar. Vitória não chegou à escola, não atendeu ao celular, não deu notícias. O tempo passou e o medo cresceu. Quando a família percebeu que algo estava errado, era tarde demais. O desaparecimento de Vitória rapidamente ganhou atenção na cidade de Cajamar, em São Paulo. Amigos e parentes iniciaram uma busca desesperada, espalhando cartazes, perguntando nas ruas, tentando rastrear seus últimos passos. Angústia tomou conta da família, principalmente de seu pai, Carlos Alberto Souza. Onde ela poderia estar? Teria fugido? Teria sido levada à força? Ninguém sabia o que havia acontecido com essa menina. Infelizmente, no dia 23 de fevereiro, a resposta veio, e foi brutal. O corpo da jovem foi encontrado em uma área de mata, parcialmente enterrado. Seu rosto estava coberto de terra, como se alguém quisesse esconder seu último olhar. Os peritos confirmaram. Vitória havia sido assassinada. Mas por quem? E por quê? O pior pesadelo de uma mãe ou de um pai acabou de se tornar realidade, e isso fez o Brasil inteiro parar. Quem teria sido o monstro que tirou a vida de uma jovem com tanto futuro pela frente? Todos tentaram se unir para resolver esse mistério. A notícia caiu como uma bomba na pequena Cajamar, e a população local, que acompanhava as buscas com esperança, foi tomada pelo choque e pela revolta. As investigações começaram a correr contra o tempo. A polícia precisava de respostas, e rápido. Quem havia visto Vitória naquela manhã? Havia câmeras de segurança que pudessem indicar o que aconteceu? Alguma testemunha? Também não demorou para que as emissoras de televisão começassem a se amontoar em Cajamar, buscando respostas e notícias. As primeiras pistas surgiram de forma sutil. Um carro prata foi identificado circulando pela região na manhã do crime. Um veículo suspeito, que poderia ter sido usado para sequestrá-la. A partir dessa pista, os investigadores chegaram ao nome de Michael Antônio Salles dos Santos, um vizinho da jovem. A revelação pegou todos de surpresa. Por que um homem que morava tão perto dela teria cometido um crime tão brutal? Ele conhecia Vitória? Tinha algum motivo para atacá-la? Michael foi interrogado e negou o envolvimento no início, mas as evidências começaram a se acumular. Seu carro, um Toyota Corolla prata, foi periciado, e no porta-malas foram encontrados vestígios de sangue. A polícia pressionou e ele acabou confessando, mas sua versão era estranha, incompleta. Tinha alguma coisa que não estava cheirando bem na história desse homem. Segundo Michael, ele teria agido sozinho, mas essa explicação não convenceu a polícia e nem a família de Vitória. Para os pais da jovem, havia algo a mais. Quem mais sabia do crime? Quem estava escondendo a verdade? A história parecia incompleta, as peças não se encaixavam. E assim, continuou uma das investigações mais intrigantes dos últimos tempos. Um caso onde cada detalhe escondia algo maior. O primeiro indício veio da própria cena do crime. O corpo de Vitória não estava enterrado conforme Michael havia descrito em seu depoimento. Ele afirmou que havia cavado uma cova para ocultar a jovem. Mas quando os peritos chegaram ao local, viram que a terra apenas cobria parcialmente o corpo, sem sinais de um buraco fundo o suficiente para a ocultação total. Isso indicava que talvez alguém tivesse voltado ao local após o crime ou que outra pessoa pudesse ter ajudado na tentativa de ocultação. A perícia confirmou que o DNA era compatível com o de Vitória, o que indicava que seu corpo foi transportado no veículo. Mas se ele realmente agiu sozinho, como conseguiu carregar a jovem desacordada, colocá-la no carro e enterrá-la sem ser notado? Mesmo ela sendo jovem, ainda é difícil carregar alguém com tanta facilidade. E então surgiu um novo nome. Daniel Lucas Pereira, um amigo da vítima. Ele foi identificado em vídeos filmando o trajeto que Vitória fazia todos os dias, pouco antes do crime acontecer. Mas por que Daniel registraria aquele caminho? Seria apenas uma coincidência ou ele estava estudando seus passos? Além disso, o ex-namorado da jovem, Gustavo Vinícius Moraes, também entrou na mira das investigações. Ele se apresentou espontaneamente à polícia, negando qualquer envolvimento, mas seu nome passou a ser citado em meio às teorias que circulavam nas redes sociais.
Havia rumores de que Gustavo ainda nutria sentimentos por Vitória, e algumas mensagens antigas indicavam que ele poderia estar enciumado. A questão era, seria essa uma motivação para o crime? Diante dessas suspeitas, os investigadores começaram a reavaliar a linha do tempo do crime. Câmeras de segurança na região foram analisadas, e os horários dos suspeitos passaram a ser comparados. A polícia queria entender quem, onde e a que horas estavam cada um, buscando falhas nos álibis. Foi então que a grande dúvida surgiu. Seria Michael apenas um executor, agindo a mando de alguém, ou estaria cobrindo outra pessoa? A versão do próprio suspeito passou a ser questionada. Ele poderia estar com medo de expor outros envolvidos? A forma como Vitória foi abordada, a maneira como o crime ocorreu e a forma como seu corpo foi deixado indicavam mais do que um simples ataque impulsivo. Parecia algo calculado. A cada novo detalhe revelado, a investigação tomava um rumo mais sombrio. Quem mais sabia da verdade? Quem poderia estar escondendo informações? A resposta, ao que tudo indicava, poderia estar na próxima etapa da investigação: a reconstituição do crime. Uma tentativa final de esclarecer o que realmente aconteceu naquela manhã fatídica. A reconstituição não é apenas um teatro para a imprensa. Ela serve para verificar se os depoimentos dos suspeitos fazem sentido, se há contradições na narrativa e, principalmente, se as evidências batem com as declarações. Se Michael estivesse mentindo, esse era o momento em que sua versão desmoronaria. Então a cena do crime foi isolada novamente. Policiais, peritos e promotores estavam presentes para garantir que cada detalhe fosse registrado. O objetivo era refazer os passos de Vitória naquele dia trágico e comparar com os relatos já colhidos. Isso sem a presença de Michael no momento, mas seguindo todos os passos que ele relatou. No dia da reconstituição oficial, Michael terá que mostrar como abordou a vítima, como a levou até o local onde o corpo foi encontrado e, principalmente, como conseguiu cometer o crime sem a ajuda de ninguém. Mas mesmo apenas ouvindo os relatos, os investigadores descobriram que havia muitas dúvidas sobre a logística do crime. Outro detalhe crucial: se Michael premeditou o crime, por que não preparou um local melhor para esconder o corpo? A forma como Vitória foi enterrada parecia apressada, quase improvisada, o que levantava a suspeita de que ele poderia ter sido pressionado a agir rapidamente, ou que outra pessoa poderia ter participado da tentativa de ocultação. Os peritos também analisaram as câmeras de segurança da região. Eles queriam saber se outros veículos passaram pelo local no mesmo horário do crime. Se houvesse mais um carro envolvido, isso poderia indicar a participação de um segundo suspeito. A polícia também queria entender o papel de Daniel Lucas Pereira, o amigo de Vitória, que filmou o trajeto que ela fazia até em casa pouco antes do crime. A reconstituição serviria para testar se sua presença na história fazia sentido ou se ele poderia ter tido alguma participação. Além disso, os investigadores também observaram o comportamento da família e dos conhecidos de Michael. Crimes como esse, muitas vezes, envolvem conspiração e proteção entre cúmplices. Se ele estivesse protegendo alguém, essa pessoa poderia demonstrar sinais de nervosismo ou contradição durante a reconstituição. E se você acha que acabou por aí, está muito enganado. Michael afirma ter sido pressionado a confessar o crime sob ameaças envolvendo sua mãe e sua esposa. Ele diz que foi colocado em um banheiro sujo dentro da delegacia, onde teria sido coagido a colaborar com a polícia. Seus advogados sustentam que qualquer declaração feita sem a presença da defesa é ilegal e, portanto, não deveria ser considerada válida. Essa versão, no entanto, contrasta com a gravação divulgada, onde o suspeito admitiu o crime e menciona sua tentativa de esconder um relacionamento extraconjugal. Se essa confissão foi forçada ou espontânea, ainda é uma questão em aberto. Além das alegações de coação, a defesa questiona a decisão da Polícia Civil de solicitar um exame psiquiátrico sem autorização judicial. Para os advogados, essa movimentação levanta dúvidas sobre o verdadeiro interesse das autoridades. Estariam buscando a verdade ou apenas reforçando uma confissão feita sob questionáveis circunstâncias? A ausência de uma explicação clara para esse exame apenas adiciona mais mistério ao caso. Outro ponto de tensão é a reconstituição do crime, marcada para o dia 10 de abril. Mesmo sendo uma ferramenta crucial para esclarecer detalhes do assassinato, Michael não é obrigado a participar, pois a lei determina que nenhum acusado pode ser forçado a produzir provas contra si mesmo.
Ainda assim, essa reconstituição pode fornecer elementos que reforcem ou desmontem a versão oficial. Enquanto a investigação avança, a família da vítima clama por justiça. O pai de Vitória acredita que há mais envolvidos no crime e expressou revolta ao ver a confissão do suspeito. O desfecho desse caso, até agora, parece oscilar entre certezas e lacunas, entre uma confissão questionável e evidências que ainda precisam ser confrontadas. No desfecho desse caso repleto de mistérios, uma pergunta persiste. Estamos realmente diante da verdade ou apenas de uma versão construída sob pressão? Michael é o autor da morte de Vitória, como ele afirma, ou há algo mais por trás dos acontecimentos? As evidências apontam para ele, mas a defesa alega irregularidades no processo, sugerindo coação. A reconstituição do crime poderá esclarecer os fatos ou apenas gerar mais dúvidas. Entre confissões contestadas e investigações questionadas, o caso segue sem resposta definitiva, deixando no ar a dúvida sobre a verdadeira responsabilidade pela tragédia.